Olá, eu sou a Maria Cunha. E eu sou o João Santos. E sejam bem-vindos a mais um CC de Perfil. Como já se tornou hábito este semestre, a nossa locutora, a Margarida Santos, que está em Erasmus, vai-nos trazer mais um update. Então, olá, estou aqui para mais um update de como está a correr o meu Erasmus. Acho que desta vez já estou com um tom mais positivo do que o último episódio. Já estou muito mais adaptada, está tudo a correr muito melhor. Já estou a gostar muito mais da cidade onde estou, é uma cidade assim pequenina, que é giro porque eu nunca tive numa cidade pequena, tipo, sempre vivi em cidades grandes, portanto isso é interessante. Estou a gostar, é uma cidade muito fofa e já estou com rotinas mais definidas e isso é bom para mim. Portanto sim, em geral estou a gostar. Claro que às vezes é um bocado complicado, mas na perspectiva geral está tudo bem. Portanto aproveitem o episódio e eu vejo-vos no próximo update. Gostamos muito de ouvir as mensagens que a Maggie nos deixa e tenho a certeza que ela também gostaria muito de estar aqui connosco para ter esta conversa. Temos connosco hoje o João Leiria, não conhecido por muitos no universo cinemático de CC e atualmente frequentador do mestrado de Cinema e Televisão. O João, ou Leiria, como muitos o conhecem, foi também presidente do NECOM e um grande dinamizador deste projeto. Hoje junta-se a nós para nos falar um pouco sobre o seu percurso aqui na FCSH, o trabalho que desenvolveu no NECOM e os restantes projetos, atividades e interesses que o movem. Bem-vindo! Bem-vindo. Obrigado. Querem ouvir? Vamos começar com o clássico, perguntamos sempre o porquê a CC e porquê na FCSH. Bem, honestamente, eu acho que a minha história é parecida à de muitas pessoas que no secundário não tinham uma ligação direta a ciências da comunicação. Eu estava no curso de Ciências Socioeconómicas. Uau. E tudo também indicava... Pronto, então acho que consegues familiarizar com a expectativa de tirar a gestão, a economia, algo do género. O que é que aconteceu? No meu 12º ano, esse percurso deixou de me entusiasmar muito e entrei numa demanda para encontrar qual seria o curso que efetivamente me interessava para o ensino superior. Como muitas pessoas, fui à Futuralia e fiz lá um itinerário onde pude conhecer a banca da FCSH. E eu adorei o pessoal que conheci lá, os 9 embaixadores, que me convidaram a visitar a faculdade no dia aberto. E lá vim, das Caldas da Rainha até Lisboa, para o dia aberto da Nova em 2017, já há alguns aninhos, com um amigo que muitas pessoas do curso também devem conhecer, que é o Zé Pinho, que acabou por ser presidente da Associação de Estudantes. Lá viemos os dois e entrámos aqui no campus da Avenida de Berna. Foi praticamente amor à primeira vista. Na altura estava indeciso entre Ciência Política, Relações Internacionais e CC, então fui à ação de esclarecimento dos dois cursos e fiquei apaixonado com o programa de Ciências da Comunicação, que já não é o mesmo. Pois não. É? Mas pensei, ok, se calhar é por aqui que vai passar o meu futuro. E quando entrei no curso estava com ideias de me especializar em comunicação estratégica, talvez acabar por trabalhar para uma agência de publicidade como copywriter ou para um departamento de marketing de uma empresa. E pronto, foi assim que iniciei a minha aventura na FCSH. Meio por acaso, mas muito também por interesse, não é? Por descobrir o que é que isto era aqui. E tu entraste, lá está, com esse interesse, a idealizar que ias fechar comunicação estratégica, mas algures aí houve uma mudança, não é? Sim, houve uma mudança trágica. Trágica que me levou a considerar o cinema e televisão como um futuro viável. Penso que um dos momentos fulcrais foi a realização de uma curta-metragem para a unidade curricular de Teorias e Dramas de Espetáculo. Não sei se ainda faz parte do programa. Sim, e eu quero dizer... É isso, se é porcaria, vamos julgar. Eu acho que se vai tornar específica de CCA. Ok. Mas continua a fazer parte, continua a existir. Okay, só que não faz parte do tronco comum, não é? Acho que já não é obrigatório. Que é uma pena. Sim, de certa forma é uma pena. Por causa do trabalho. Foi por causa dessa cadeira que eu realizei e escrevi a minha primeira curta, obviamente não sozinho, foi um trabalho de grupo. De 12 ou 13 pessoas na altura. Grande grupo, sim. E no meio daquele caos de sermos putos, tentar descobrir o que é isto de se gravar uma curta-metragem, tive a minha primeira experiência de rodagem de uma história.
criação de imagens em movimento com um propósito claro. E foi como uma droga, para ser sincero. Eu descrevo muito a rodagem como uma droga, porque foi algo que eu experimentei uma vez e nunca mais quis largar. E a partir daí cresceu um bichinho, não é? Isto aconteceu no primeiro semestre do meu 2º ano, mas para perceberem o drama que foi na minha cabeça decidir que realmente queria fechar cinema e televisão, só no último semestre da minha licenciatura é que realmente fez sentido finalmente assumir a decisão de fechar cinema e televisão. O que foi ótimo, porque passado 1 mês e meio veio o Covid, então toda aquela energia foi transportada para um cenário pós-apocalíptico que todos vivemos. E então, mas no entanto, nesse percurso, nessa demanda de tentar entender se efetivamente queria cinema e televisão, acabei por fazer cadeiras no curso que estimularam esse meu lado. Fiz guionismo com o professor Miguel Clara Vasconcelos, fiz géneros televisivos com o professor Jacinto Godinho, que se provou um espaço laboratorial e experimental muito importante, pelo menos para a minha turma. Muitas das pessoas que estavam indecisas da minha fornada, que estavam indecisas em relação a cinema e televisão, tomaram a sua decisão a seguir à cadeira de géneros televisivos, porque o professor Jacinto Godinho criava um espaço em que nós tínhamos que criar imagens em movimento, ou, num caso particular, uma experiência de som. Apresentei a minha hoje. Foi? Correu bem, ao menos? Correu bem. Ainda bem. Portanto, estás familiarizado com o desafio que é, não é? Eu não. Se for algo que faça sentido para ti, recomendo imenso fazeres a cadeira. Porque é um espaço experimental. E tu, basicamente, tens que elaborar 4 trabalhos super práticos e no meio disso tudo fazes uma reportagem, fazes uma experiência sonora, fazes uma curta-metragem que é sobre ser espectador, uma que é sobre imagens para um conceito, etc. Pronto, e tens muita liberdade para criar. E é muito interessante. É mesmo. Eu estou a tirar muita fruição dessa cadeira. Eu nem sequer estou inscrito na cadeira. Eu estou só a fazê-la, tipo, pedi ao professor para fazer. E ele deixou. Porque não conseguia inscrever-me. Eu estou a assistir às aulas por vontade própria. E às 8 da manhã, segunda e terça. É verdade. Ai, credo. Nem sei, nem um dos o que é que poucos me dá na aspectos cabeça. negativos da cadeira, Sim. na minha opinião. Mas é muito fixe, acho que para fazer as coisas, para criares. É verdade. Só uma história meio tangente. Eu fui atropelado a gravar uma curta-metragem para géneros televisivos por um amigo meu, porque obviamente que estes projetos eram todos feitos de uma forma amadora. Sim, sim. E o realizador da curta que estava a gravar, o Alexandre Anjos, meu grande amigo, escreveu no guião que o personagem principal era atropelado. E nós tivemos que arranjar a forma de filmar aquilo. E foste mesmo atropelado? E fui mesmo atropelado. Não era suposto, mas o shot que acabou por ficar na curta, muito curto mesmo, são para aí 30 frames, sou eu a ser atropelado. Fiquei com as pernas todas negras. Mas valeu a pena. E eu acho que isto diz muito sobre a força sedutora que o ato de criação de imagens em movimento tem. Também é destas histórias que se faz a vida, não é? Sim. Não há muita gente que possa dizer que foi atropelada a gravar uma curta com um sorriso na cara. Mas realmente é uma das melhores memórias da minha licenciatura. Foi esse dia. E o que é que tu retiraste do curso em geral? Como é que te marcou? O curso ensinou-me a fazer questões e a lidar com a dificuldade de algumas questões. Acho que foi essa a principal aprendizagem que eu retirei do curso. Eu acho que é um sentimento coletivo. Muitas das pessoas que fazem este percurso em CC, na FCSH, muitas pessoas ficam frustradas com a falta do lado prático, não é? E eu fui uma dessas pessoas que viu muito essa frustração. Aliás, muito do meu trabalho ao longo do curso extracurricular veio por causa dessa frustração. No entanto, as ideias que nós encontramos em sala de aula, nesta faculdade e no curso de Ciências da Comunicação em particular, são ideias absolutamente arrebatadoras e transformadoras. É quase impossível uma pessoa passar tempo com alguns dos pensadores que nós estudamos, com algumas das ideias que nos são transmitidas. É quase impossível nós sermos atravessados por elas sem que elas deixem alguma marca. E uma característica comum a todas essas pessoas que pensaram, escreveram e que depois os nossos professores estudaram para nos poder transmitir essas ideias, um aspecto que eu identifiquei como transversal a todas elas é o constante questionamento daquilo que se passa à nossa volta. E esse desenvolvimento de pensamento crítico é talvez a melhor arma que um aluno de CC tem.
Porque nós vivemos numa era de treino vocacional, de alta especialização, não só do saber fazer, mas também do como pensar. E uma coisa que eu sempre senti aqui nesta faculdade e no nosso curso foi a presença de ideias que entravam em batalha umas com as outras. E nós tivemos que as navegar assim. Então é riquíssima a educação que nós recebemos aqui e também é, de certa forma, responsabilidade nossa enquanto alunos entendermos o que é que nós podemos fazer com essa informação, com essas ideias. E aí acho que o núcleo tem um papel central e o facto de estarmos aqui a gravar este podcast é exatamente a prova disso. Exato. Lá está, eu estou no 3º ano, então se calhar consegui me identificar com o que ele está a dizer de uma maneira diferente. Porque tu ainda estás no 1º ano e eu lembro que nós já tivemos várias conversas sobre isso, que às vezes é muito aquela frustração de quando cais aqui e és bombardeado com esta teoria. E acho que é um sentimento um bocado transversal, um bocado aquela frustração ao início. Mas depois quando começas a avançar um bocadinho, quando começas a ter outras experiências, quando começas a também distanciar-te um bocadinho disso, percebes efetivamente que toda essa teoria cria mecanismos na tua cabeça de questionamento e de sentido crítico que não encontras em muitos outros sítios. E é fascinante ver que é algo que, eu sou-te mesmo sincero, algo que é transversal aos alunos de CC. Por mais que se calhar tenha sido um bocado um frete para algumas pessoas e não tenha sido assim tão fácil, é que ficas mesmo mudado a maneira como pensas as coisas. Depois lá está, depois a maneira como fazes as coisas é diferente, pensas de maneira diferente. Então acho que muita gente que vai ouvir se vai rever no que o Leiria está a dizer. E as pessoas que ainda estão no começo e que vão ainda passar por isso têm esperança que efetivamente estão a acontecer coisas dentro da vossa cabeça mesmo que vocês não estejam a reparar. Então pronto. Aliás, e é importante, esta é a minha humilde opinião, que é importante sentirem-se perdidos. Estas ideias que nós estudamos é suposto abanarem a nossa cabeça. Porque é uma abertura de mundo. Os alunos que para aqui vêm de todas as pontas do país. E muitos alunos estrangeiros também. Nós temos todas experiências diferentes. E eu acho que o curso também nos ensina a ver isso e a valorizar essa questão. A valorizar a existência de diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Depois ensina-nos a navegar essa existência, não é? Essa pluralidade. Olha, e agora como é que, fala um bocadinho assim, como é que está a ser a experiência no mestrado, sendo que mantiveste na mesma instituição, na mesma área, como é que está a ser esta nova fase? Eu acho que para melhor explicar a minha experiência no mestrado, vou dar um bocadinho de contexto. Eu acabei a licenciatura em Covid. E no ano a seguir a terminar a licenciatura, eu, em vez de começar imediatamente a seguir o mestrado, fui fazer um curso de especialização técnica em pós-produção para vídeo. E tive acesso a um modelo pedagógico completamente diferente. Uma abordagem muito mais prática. Foi em que escola? Em que instituição? Na World Academy. Ok. E essa experiência fez-me entender o tipo de trabalho que se desenvolve aqui na FCSH de forma diferente. Então eu vim para o mestrado já com uma opinião diferente acerca daquilo que se fazia cá. Isto porquê? Aquilo que me apercebi quando fui para a World Academy foi exatamente aquilo que o João estava a falar antes. Há uma forma de pensar característica dos alunos de CC. Ou uma forma de olhar criticamente para as coisas que é característica dos alunos do nosso curso. Eu senti muita falta disso quando fui para a World Academy. Tudo bem que eu estava a fazer um curso técnico, mas a discussão dentro e fora da sala de aula acerca de objetos que eu já tinha discutido com outros amigos e colegas meus na faculdade, na FCSH, eram completamente diferentes. Porque a sensibilidade era diferente. Parecendo que não, aquilo que me apercebi foi que sermos atravessados pelas tais ideias transformadoras, a nossa sensibilidade humana, o nosso lado emocional e a forma como o trabalhamos muda também. E isso, no meu caso, da minha especialização em cinema e televisão, é importantíssimo porque estamos a falar de uma arte. E então eu apercebi-me do problema e do perigo de uma formação puramente prática. E isso, então eu vim para o mestrado quase que com uma missão de tentar encontrar um meio termo que fizesse sentido para mim, de como é que nós podemos transmitir isto que é o cinema, não desfazendo a importância ou não desvalorizando a importância de pensar o cinema, de pensar do cinema das ideias, de pensar estas ideias e depois dar às pessoas as ferramentas
para as desenvolver através de imagens em movimento. Tendo isto em conta, quando eu vim para o mestrado, eu tive um percurso, aproveitei para ter um percurso já muito mais focado nos meus interesses. Não fiz apenas cadeiras do Departamento de Ciências da Comunicação, fui ao Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, porque fui fazer umas cadeiras de literatura, sobre cultura norte-americana, no fundo. Porque para mim era importantíssimo perceber a forma como a cultura norte-americana foi desenvolvendo os seus heróis, principalmente na figura do cowboy, que depois se torna importantíssimo na história do cinema. A par disso, encontrei um professor no João Mário Grilo e outro professor na pessoa do Pedro Florencio, que tinham uma sensibilidade, ou que se preocupavam com questões semelhantes às minhas. Na questão do professor João Mário Grilo, no seminário de realização cinematográfica, foi a primeira vez em que senti que, enquanto aluno de cinema, estava a ser tratado como um cineasta em potência, e eu não sabia que isso era importante. Eu não sei como é que estão agora as dinâmicas dentro do curso, principalmente da licenciatura, mas houve um nível de maturidade no pensamento que eu encontrei em mestrado, com o qual me senti mais em sintonia. Porque o tipo de pessoa que vai tirar um mestrado numa área de especialização, como é o cinema, mas podia ser outra. A partir do momento em que tu vais para mestrado, o valor do mestrado também está no processo de triagem. Ou seja, também está nas pessoas com quem tu te vais sentar na sala. E eu quero dizer isto num sentido de valorizar a experiência de tirar um mestrado. E tirar um mestrado aqui. Ou seja, para as pessoas que se sentem ainda um bocadinho perdidas na licenciatura e que não se sentem confortáveis em virar as costas à academia, talvez em mestrado possam encontrar algo que realmente vos ajude a encontrar o vosso caminho, por permitir esse foco e o contacto com ideias mais complexas, não é? E mais específicas daquilo que pode ser o vosso interesse. E como é que era o NECOM quando tu entraste? Quando eu entrei, posso-vos dizer o seguinte. No primeiro... Foi quando? Desculpa, quando entraste? Em que ano? Eu entrei no meu primeiro ano, mas uma curiosidade é o núcleo, como ele existe hoje, surgiu no meu primeiro ano. Ou seja, eu fui das primeiras pessoas captadas para a equipa do NECOM e entrei no final do meu segundo semestre do primeiro ano. A direção era composta pela Inês Costa, pela Ana Beatriz Silva e, mais à frente, pela Cristina Perinha. Estas três pessoas foram fundamentais para que o NECOM exista como existe hoje. Porque quando eu entrei no curso não existia NECOM. E os primeiros meses de vida do núcleo foi uma existência marginal. Ninguém sabia aquilo que era o núcleo, ninguém acreditava naquilo que poderia ser o núcleo, mas estas três pessoas sentaram-se comigo em situações diversas e falámos sobre aquilo que poderia ser o núcleo daqui a uns anos. No meu segundo ano, agora, já com a presidência no primeiro semestre da Ana Beatriz Silva e no segundo semestre da Cristina Perinha, começou a surgir uma ideia de um núcleo para os estudantes de Ciências da Comunicação que servisse não como tapa-buracos para aquelas que eram as falhas da licenciatura, mas sim como um espaço para servir de pulso ao curso. Ou seja, o Departamento de Ciências da Comunicação tem uma responsabilidade para com a instituição faculdade, para garantir o cumprimento de um programa e a transmissão de determinadas ideias aos alunos. No entanto, no ensino superior, os alunos já são maiores de idade, já estão numa fase importantíssima da vida, de transição para a vida adulta. Já há uma vontade muito grande de um grande número de pessoas de agir perante as ideias que lhes são transmitidas. E o núcleo serve para isso. Pelo menos foi assim que foi desenvolvido. Ou seja, no meu segundo ano, eu assumi a responsabilidade pelo projeto dos podcasts, por paixão pessoal minha, e por uma questão de interesse público, para a comunidade, para se começar a ouvir falar do núcleo, às vezes mais vale dar vozes às pessoas. Ou seja, esse meu segundo ano, em que assumi essa responsabilidade, o núcleo era, aos olhos de hoje, ainda muito amador. Começou mesmo quase como um projeto de um grupo de malucos que decidiu fazer coisas. E por acaso estavam todos a usar a mesma bandeirinha, que era a bandeira do núcleo. Quando começou o meu terceiro ano,
havia aqui uma questão fundamental, que era, o núcleo ainda não era de certa forma oficial. Ok, ainda não estava os estatutos. Não tínhamos estatutos, não tínhamos nada. Então quer dizer que até do teu primeiro e segundo ano era uma coisa... Amena cavaqueira. Era um grupinho que se juntava. Era um grupo de pessoas que se juntavam. Então, no terceiro ano, eu, a Rita Mortinho e a Daniela Polícia, na figura da direção do NECOM, esta direção que de direção ou de autoridade nada tinha, não é? Mas foi-nos reconhecida por um grupo de pessoas algum tipo de autoridade e responsabilidade. E nós os três encarámos essa responsabilidade como a responsabilidade de criar uma estrutura para que o núcleo pudesse, já depois de nós, existir. Então, aquilo que nós fizemos durante o meu terceiro ano foi criar um esqueleto para que no ano a seguir, ou seja, eu nunca experienciei o núcleo enquanto... Como é agora? Sim. Eu nunca experienciei o núcleo enquanto um grupo de trabalho oficial, regulamentado, com direito a apoio do IPDJ, com a possibilidade de assinarmos tranquilamente em nome de todo o curso. Nós fizemos uma data de coisas nesse meu terceiro ano que tecnicamente não podíamos fazer, mas nós reconhecíamos enquanto grupo de trabalho a necessidade de começarmos a fazer coisas, porque precisávamos de pessoas. Uma estatística importante para mim é nós no terceiro ano fizemos 2 rondas de recrutamento e a direção esteve presente nas entrevistas de todas as pessoas, porque tínhamos que decidir quem é que ia fazer parte da equipa. Ao todo, nós fizemos mais de 100 entrevistas. Já havia interesse. Já havia interesse, exato. E isso foi quase que assustador. Quando nós abrimos quando nós abrimos a fase de recrutamento para o núcleo, nós estávamos à espera que nos aparecesse meia dúzia de gatos pingados. Mas não. Havia um interesse por parte dos alunos do curso de efetivamente meterem as mãos na massa. Já havia sentido crítica em relação ao curso. E foi muito bom. Porque só nesse momento é que nós nos apercebemos de uma das vantagens de termos um núcleo de estudantes associado ao nosso curso, que é essas 100 entrevistas que nós fizemos deram a conhecer 100 pessoas que fazem parte do curso, 100 alunos. Isso é uma percentagem dos alunos todos do curso de Ciências da Comunicação que a maior parte das pessoas não conhece. E estabelecemos uma relação, para mim, tem uma intimidade que responsabiliza. Porque nós nessas entrevistas tivemos noção daquilo que os alunos sentiam que era necessário fazer pelo curso, quais eram os interesses deles, o que é que eles se viam a fazer quando saíssem do curso. E isso são questões importantíssimas, porque do nada nós deparámos com um facto meio irritante, ou frustrante, vamos dizer frustrante, que era aquilo que o curso estava a dar, não era aquilo que os alunos estavam à procura. E como é que nós podemos fazer com que esta mensagem chegue, por exemplo, aos responsáveis pelo Departamento de Ciências da Comunicação? Agindo. Então, novamente, não na ótica de tapar os buracos daquilo que o curso nos podia oferecer, mas não oferece, mas sim mostrando, olha, nós queremos fazer isto, e queremos fazer isto com qualidade. Queremos fazer isto com orientação. Porque muitas das vezes as pessoas esquecem-se que os responsáveis pelos departamentos do núcleo são apenas alunos mais velhos. E fazemos isto com muito amor e muito carinho, mas somos 2 anos ou 1 ano mais velho que as outras pessoas. Nós não sabemos assim tão mais sobre aquilo que é estar vivo e aquilo que é ter que fazer estes trabalhos que nos propomos a fazer. Então, essa relação com o departamento é algo importante, porque nos permite voltar a olhar para o professor não apenas como alguém que está lá ao fundo no auditório a debitar-nos textos e ideias de autores misteriosos e meio sinistros, mas volta a ter uma figura de orientador e que nos diz, olha, experimentem fazer isto desta forma, ao invés de fazerem isto da outra forma. E nós, para criarmos essa relação, tivemos que começar a fazer coisas. Porque eu sinto genuinamente que antes os professores achavam que os alunos não queriam fazer coisas. Porquê? Porquê é que eu senti isso? Sim. Não havia, era uma inércia total. Não havia movimento algum, não havia grupos de trabalho estudantis, tudo era coberto com um amadorismo
que não é benéfico. Aliás, até pode ser maléfico para o desenvolvimento de certas competências. Portanto, eu acho que o caminho que o núcleo traça também é esse de aproximação com os próprios professores. Chega a determinado ponto em que, por causa da dimensão de determinados projetos que o núcleo se propõe a fazer, os professores se tornam colegas de trabalho. E isso é ótimo, porque o aluno já se sente adulto, sente-se responsável por algo, tem uma tarefa. Entendem aquilo que eu estou a dizer? Sim. Para mim essa é uma das vantagens de poder fazer isto no ensino superior. No ensino superior já são adultos a explicar coisas e a ensinar coisas a outros adultos. É um trabalho conjunto. Esta figura do professor autoritário já nem faz muito sentido por causa dessa proximidade de maturidade e de possível responsabilidade. Tu levantaste imensos pontos, para já, da história do núcleo, porque eu entrei no núcleo, vai fazer 3 anos, ou seja, acho que foi em 2020, foi depois da pandemia, porque eu entrei em CPR originalmente, depois mudei para CC, depois entrei no núcleo. E lá está, e quando eu entrei no núcleo, eu já herdei um bocado uma estrutura somewhat estabelecida. E é engraçado pensar que essa estrutura, no fundo, tinha 1 ou 2 anos. Quando eu entrei, porque eu entrei em 2020, vocês trataram daquilo... Quando tu entraste em 2020? Sim. Então a estrutura tinha uns bons 8 meses. Pois, lá está. E é engraçado pensar, quando eu entrei já pensei, uau, o Necom, super dinâmico, tudo aqui mega estabelecido. Pronto, e lá está, eu entrei na equipa dos podcasts, etc. E nestes últimos 3 anos tenho andado a trabalhar imenso, pronto, na equipa dos podcasts. E é engraçado pensar que lá está, tudo isto que parecia tão estabelecido foi uma coisa francamente recente. Mas, por exemplo, nós agora, eu sou presidente da mesa da Assembleia Geral. E mesmo agora, no início do ano letivo, nós fizemos uma alteração aos estatutos, etc. E lá está, e surgiu e falou-se que no fundo os estatutos eram francamente recentes, então era normal que tivessem alguns problemas e algumas gralhas e assim. E acho que o que tu disseste é um bom lembrete para as pessoas que nos estão a ouvir, do NECOM e não só, que lá está que isto não é assim tão estabelecido, isto é uma coisa ainda bastante recente e em construção. E acho que para ti deve ser bastante interessante ver o caminho que o núcleo percorreu até agora, porque eu vou ser sincero, acho que nós neste momento, do que eu já vi, acho que o núcleo nunca esteve tão ativo, tão proativo, tão cheio de atividades. Todas as equipas estão constantemente numa dinamização. Temos uma produtora, temos curtas, temos uma série do NECOM, temos os podcasts, etc. Temos uma galeria de arte digital, etc. E para ti deve ser bastante interessante ver que naquele grupo que se juntou um bocado de forma assim marginal, agora até esta repercussão, e por exemplo está aqui representado, sei lá, Ana Maria, que é um possível futuro do núcleo, está no primeiro ano, tipo, é giro ver este cruzamento, acho eu. Não vou mentir, sinto um orgulho tremendo. E acho que vias. Foi o trabalho de muita gente, foram muitas horas dedicadas a esta ideia, a este projeto, por muitas pessoas que não sabiam a mínima daquilo que estavam a fazer. Nós tínhamos apenas boas intenções. E eu estava cheio de medo quando surgiu a pandemia, ou quando a pandemia nos começou a afetar. Eu estava com muito medo de se perder muita coisa do NECOM. Ou de se perder a vontade de continuar este projeto. Porque realmente, na altura, não havia aquela motivação para continuar a fazer que vem da história de um projeto. Exato. Porque há muitas coisas que apenas continuam a fazer porque já há uma história por trás. E, bem, eles conseguiram fazer isto há 1 ano ou 2 atrás, portanto, nós também vamos conseguir fazer. Na altura não havia isto. Bem, eles conseguiram fazer há 1 ou 2 anos atrás, portanto, nós também vamos conseguir fazer. Nós estávamos todos às aranhas. E vocês surpreenderam-me imenso. O estado do NECOM agora deixa-me muito feliz, porque começaram a surgir projetos que na altura me pareciam inconcebíveis. No primeiro ano do NECOM já existia a ideia por parte do pessoal de cinema e televisão, havia este sonho de podermos um dia gravar uma curta no ano que fosse assinada pelo NECOM. E houve um semestre em que fizemos 3. Houve um semestre em que vocês fizeram 3. Exato. E eu recebi a notificação no telemóvel, ia ver as curtas-metragens e eu ficava, oh meu Deus, eles efetivamente fizeram isto. Foi uma loucura. Como assim? Mas é isso, foi uma loucura esse, né? Foi no ano passado, acho eu, no primeiro semestre do ano passado, se não estou em erro, em que se predispuseram a fazer 3 curtas no primeiro semestre. Então ali, acho que foi outubro, novembro, dezembro, serão 3 curtas.
Foi muito porreiro. Foi a lotaria, foi a campanha de inverno, foi o deserto salgado. Exatamente. E depois no semestre a seguir estavam a gravar a sitcom, também era uma produção bem grande, mas depois por alguns problemas não tiveram que largar, mas pronto. E no semestre, e no ano anterior já tinham feito o 4 em linha. Exatamente. Foi uma série gravada em pandemia. Em pandemia? Ou seja, as pessoas em casa, a produtora organizou-se e em casa fizeram um guião para 5 episódios, falaram com os atores, etc. E o pessoal gravou em casa, montou-se e fez uma série de 5 episódios, toda gravada em casa. Feita remotamente, estás a perceber? Cada pessoa gravava em sua casa e depois montou-se tudo. E o último episódio foi ao vivo numa chamada de Zoom. Foi encenado ao vivo numa chamada de Zoom. E foi uma coisa, acho que isso lá está, tipo, acho que foi o expoente máximo das pessoas quererem fazer algo e ultrapassarem até as barreiras de uma pandemia para o fazerem. Mas lá está, isso só aconteceu porque tínhamos a estrutura, o NECOM, enquanto instituição, que nos dá essa estrutura. E isso é muito importante, não subestimar. Lá está, porque se calhar as pessoas às vezes acham que tomam isto muito por garantido, mas a verdade é que ter aqui esta estrutura, e às vezes vocês que entram no primeiro ano herdarem já estas coisas estão estabelecidas, é super bom porque já houve certas barreiras que vocês não se têm que preocupar com e podem logo começar a fazer isso. Podem se preocupar com a possibilidade de fazer algo. Olha, não exato. como fazer. Exato, é só. Ou como começar. Às vezes tu só precisas de saber que podes fazer. Exato. E o NECOM faz isso, dá um espaço, ou dá pelo menos um escudo para tu poderes ir lutar pelas coisas que queres ver feitas. No fundo é isso. É só para isso que serve. Nós estamos aqui para servir os alunos. O papel do núcleo é estar a servir os alunos, não é estar a servir egos, nem currículos. Está ali para servir os alunos e os projetos dos alunos. E é interessantíssimo. Uma galeria de arte digital. A Etéria. Quando eu vi aquilo anunciado, eu pensei, oh meu Deus, se o pessoal de CCA do meu ano soubesse da existência disto, meu Deus do céu. É uma coisa... Era uma coisa completamente diferente. Sabes a Rita Madeira? Sim, sim. Eu acho que a ideia da Etéria partiu um bocado da altura dela e dela também assim. Mas ela nunca chegou a vê-la concretizar e agora lá está, quando houve o lançamento, ela ficou muito feliz por saber que essa ideia finalmente se materializou, exato, porque também foi uma construção de muito tempo, muita gente chegou cá e herdou e assim, e pronto, e lá está, por exemplo, para a CCA, que normalmente há pouca gente, acho que a força desta galeria foi uma coisa muito, muito interessante. Sim, eu acho que também é muito importante também para criar uma identidade dentro do curso. Sim, sim. Pelo menos alguns valores guia. Porque o núcleo também nos permite, enquanto alunos, redirecionar focos. Por exemplo, às vezes os temas que são discutidos em determinadas cadeiras tocam na esfera do nosso interesse, mas não na nossa sensibilidade contemporânea. Podem não se focar nos assuntos que nos dizem muito. Por exemplo, podes ter uma conferência de jornalismo organizada pelos alunos do NECOM, pode tocar em assuntos que a mesma conferência, com os mesmos convidados, se fosse organizada pelos professores das cadeiras, o tema poderia ser, e muito provavelmente ia ser completamente diferente. Porque nós estamos a falar de sensibilidades de gerações diferentes. E isso também é importante. Volto a reforçar aquela ideia do pulso. Também tem a ver com isto. Quais são os novos temas que preocupam as novas gerações e que nós podemos criar aqui um espaço de discussão, de conversa à volta disto. E quais são os projetos que ocupam os dias de hoje? Ou os teus futuros projetos, não sei. Olha, eu estou de volta do final da minha tese. Sobre? O meu projeto final de mestrado foi uma oficina de criação cinematográfica em que eu fui testar a possibilidade de um exercício prático, teórico-prático, para ser justo, da possibilidade de um exercício teórico-prático para a transmissão do cinema dentro da escola. Ou seja, o pitch que eu fazia às pessoas para conseguir ter equipa para realizar isto foi... Eu basicamente estou a tentar criar uma cadeira de faculdade feita em 2 semanas. Juntei 3 realizadores, ou 3 cineastas em potência, meti-os numa sala a ver um filme, discutimos esse filme, depois vimos apenas uma cena desse filme, voltámos a discutir a cena desse filme, e depois propus-lhes um desafio, que era: vocês agora vão reescrever esta cena como se o filme fosse vosso.
E aqueles 3 heróis, o Alexandre, a Eva e a Teresa, Alexandre Anjos, Teresa Beirão e Eva Costa, para os interessados. Se quiserem ouvir um episódio com a Teresa, tivemos aqui há pouco tempo, no primeiro semestre. É verdade. Teresa Beirão. E grande episódio, já agora. É verdade. Recomendo, para quem não ouviu. E juntei-os nessa sala para eles realizarem a sua versão da cena. O João também fez parte, foi um dos atores. Aliás, houve um dia de rodagem em que o João tinha um dia particularmente difícil, porque o texto era muito exigente para a personagem dele. E a performance dele foi tão poderosa, isto é verdade, a performance dele foi tão poderosa que eu, na hora do almoço, depois de comermos todos, tive que ir para um canto da faculdade para chorar, porque eu fiquei com lágrimas presas durante as rodagens. Não tinha dito isto. Não tinhas dito isso. Ou eu escrevi. Há uma parte da tese que provavelmente não vai ficar na parte final, que é sobre isso. Eu estou a contar isto só para perceber realmente a rodar. O ato de criar tem coisas que nós. Eu nunca pensei que, exatamente, eu vou fazer um projeto prático para a minha tese de mestrado e vai acontecer um dia em que eu vou ter que me isolar do resto do pessoal, preciso de chorar, porque a performance de um ator foi poderosa. Foi muito poderosa. E eu fico extremamente orgulhoso de saber que há pessoas no curso que têm este poder, têm este talento. E foi um projeto que correu muito bem. Agora estou a finalizar a parte do texto. Espero daqui a pouco tempo poder fazer uma sessão para as pessoas verem o documentário que resultou da rodagem daquela oficina. E pronto, o futuro. Eu gostava muito de poder ter trabalho na academia. Gostava muito de passar pelo ensino. Acho que é algo que é muito do meu interesse, mas quero realizar coisas. Eu gosto muito de gravar, gosto muito de rodar, gosto muito da parte coletiva do cinema e o futuro logo se vê. Não vivo muito ansioso com isso, vou ser sincero. Eu vou só trabalhando, vou fazendo as minhas coisas. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, exatamente. Antes de passarmos aqui para um último momento do podcast, pronto, já que agora veio à baila a tua oficina, eu já te disse isto, mas eu tenho que dizer outra vez. Eu estive presente na oficina enquanto ator, né? E o que tu criaste ali foi uma coisa surreal, foi uma experiência. Eu sinto-me mesmo muito. Para mim foi uma honra, porque assim, eu não sou ator profissional, sou amador, etc. Mas deve ser bom, não é? Não sei. É bom? Sim. Mas aquilo foi poderosíssimo. Um nó poderosíssimo. Mas ele está a ficar corado. A experiência de estar lá e de fazer parte daquilo. E é assim, eu já tive experiência de dias de rodagem, etc. E são sempre divertidíssimos. Em TDE, com a Rita, Pada, etc. Pronto. E na oficina, toda a dinâmica da rodagem, toda a dinâmica da equipa foi incrível. E depois, para além disso, para além de ser uma experiência extremamente divertida e muito lúdica, etc., foi extremamente frutífera em termos de aprendizagem, muito pedagógica. E também foi muito bom, porque tu e toda a equipa de produção tratou os atores e tratámos todos os outros como potenciais profissionais ou como futuros profissionais. Houve sempre ao mesmo tempo pedagógico, houve sempre uma nuance muito profissionalizante do que estava a acontecer. E eu essa experiência já tive várias vezes e agora digo-te aqui, fica gravado, foi mesmo uma coisa surreal para mim, foi mesmo uma honra participar. E acho que queria mesmo que as pessoas que nos estão a ouvir tenham noção da magnitude e que, pronto, e quando tiverem a oportunidade de contactar com a oficina de alguma maneira, seja ler a tua tese ou seja ver o conteúdo, que recomendo vivamente, porque foi mesmo uma coisa espetacular. Agora pronto. Agora, para dinamizarmos aqui um bocado os ânimos, nós vamos lançar um desafio que começámos agora este ano no podcast, que basicamente é reverter aqui uns papéis e tu fazer-nos uma pergunta a nós. Ou seja, agora o entrevistado vira entrevistador e tens aqui um bocadinho para pensar e podes-nos fazer uma pergunta aos dois, o que quiseres. Tens completa liberdade para pensar a tua pergunta. Temos tido várias abordagens diferentes dos últimos episódios. Deixa-me pensar um pouco. Ok, exato. Como é que vocês esperam que seja a memória do vosso tempo do NECON daqui a 10 anos? Queres ir tu ou começo eu? Tanto faz, como quiseres. Ok, eu acho que vou primeiro. Pronto. Como é que eu acho que vai ser a memória? É assim, o NECON,
agora que eu estou a chegar ao fim do meu percurso no NECOM, é que eu estou a perceber o envolvimento que eu tenho tido com o projeto nestes últimos anos. Isto, de facto, tem sido um grande alicerce da minha vida. Também porque sou representante da equipa e porque estou nos órgãos sociais, eu dei muito a este projeto e dei muito de mim, especialmente à equipa dos podcasts. Procurei muito fazer algo que eu me possa orgulhar e também providenciar às pessoas da minha equipa uma experiência o melhor possível e o máximo de fruição. Então, para além dos ensinamentos tipo, que tirei em termos técnicos, quer seja de liderar uma equipa, quer seja de edição de som, quer seja de contactar convidados, etc., tiro muito a experiência em si da autorresponsabilização, de eu estar responsável de vocês e de mim, etc. Então acho que isso é uma coisa que vou tirar e espero que daqui a 10 anos me lembre sempre disso. Outra coisa que retiro também foi que o NECOM deu-me o meu primeiro estágio, deu-me um estágio curricular e a minha primeira experiência profissional, ou seja, eu por estar no NECOM e estar a trabalhar em podcasts, consegui agora estar a estagiar na Renovar a Moraria com a Rita Madeira a fazer um podcast para a Renovar a Moraria. Então acho que nunca me vou esquecer de que o NECOM foi a minha porta para a minha primeira experiência profissional de trabalho, que acho que sempre foi um dos objetivos do NECOM. Então acho que vou dizer uma coisa super pirosa, mas sou um bocado uma história de sucesso do NECOM, nesse sentido. Completamente. Então pronto, eu acho que daqui a 10 anos, quando olhar para trás, vou olhar com muito carinho para o projeto, não me vou arrepender nada do tempo que usei para este projeto e quero sempre reconhecer e lembrar-me disto como um alicerce muito importante para a minha formação enquanto pessoa e enquanto profissional, quase tão importante como a minha passagem pelo curso em si. Pronto, acho que é isso. Boa resposta. E tu, Maria? Eu ainda não sei muito bem, porque este é o meu terceiro episódio. É verdade, a Maria eu ainda é sou muito fresquinha. Então posso fazer-te outra questão a ti? Acho que sim. É? Acho que sim. Com que expectativas é que vieste para o curso? Versus a tua opinião agora ao fim de, sei lá, 7 meses? Sim, 7 Aí? meses. Sim, Um semestre e meio. É um semestre e meio, sim. Uhum. Vim com expectativas... Boa pergunta. Uhum. Eu acho que as minhas expectativas são muito diferentes daquelas que eu tinha, porque eu achava que eu ia chegar ao curso, num curto espaço de tempo já ia ter todas as ferramentas necessárias para fazer aquilo que eu quero, que é ir para a rádio ou ser apresentadora, e que depois, como estava em Lisboa, porque eu venho de lá de cima, de Braga, pronto, como ia estar aqui na terra das oportunidades, que ia surgir tudo, era eu só chegar aqui e pronto, já estava. Sabiam que a Maria Cunha tinha chegado e as oportunidades iam chegar, e acho que não. Eu acho que o curso estar aqui está-me a dar, para além de estar aqui no NECOM, que já é muito bom porque estou agora a gravar podcast, já estou a desenvolver a parte prática que eu acho que estava à procura, e estou a perceber também no curso as minhas limitações. Limitações não só no NECOM, porque apercebi-me que não é só chegar aqui, estou na terra das oportunidades, estou aqui no curso de Ciências da Comunicação, pronto, já estou pronta para o mercado de trabalho, que é um bocado sonhador da minha parte, mas a perceber das minhas limitações no sentido que preciso trabalhar, e uma coisa que, pelo menos as pessoas que agora ouvem os podcasts, dão-me críticas, eu peço para me darem críticas construtivas e dizer, olha, tens que corrigir essa palavra que tu dizem que eu digo muito pronto. Ou assim, estás a perceber? E mesmo no curso, em si, nas aulas, acho que é mais essa parte crítica e o pensamento crítico que eu acho que estou mais a desenvolver e não pensava que ia tão desenvolver, porque sinto que estou num contexto escolar onde cada um tem muitas suas opiniões e tem tem uma bagagem que talvez eu não tenha. Não estou a dizer que os outros têm mais bagagem, só estamos a dizer que toda a gente tem a sua própria bagagem, e nas aulas eu percebo isso, e é isso, nós nas aulas pegamos numa matéria teórica, esmiuçamos-a, e depois há um debate, e é isso que eu acho que é importante, é perceber as minhas limitações no sentido que talvez esta pessoa tem para oferecer algo que eu neste preciso momento não tenho, e eu talvez tenha algo para oferecer à pessoa, talvez ela não tenha, e acho que é bom nesse sentido. Eu não sei se divaguei muito. Não. Acho que tocaste em muitos pontos, essa troca de ideias, essa... É ótimo saber que tens essa percepção no primeiro ano. Sim, e vamos ver o que é que eu acharei no próximo ano. Exato. E depois no terceiro ano. Epá, eu desejo-te boa sorte, espero que a experiência seja bacana. E no fundo, tu disseste aí uma coisa central, que é apercebeste que vais ter que continuar a trabalhar. Sim, tenho muito para trabalhar. Acho que no fundo é isso. Mas isso não leves como... Não leves isto como uma cena... Não tem a ver contigo. É só... Acho que é... Tu chegas à vida adulta e uma das coisas que se aprende é... espera aí. Isto não é
não é completar um nível de um jogo, não é tipo, ok, está feito. Não é. Secundário é muito assim. Exato. Não é isso. Bem, fiz isto. Já tenho mais 3 coisas para fazer outra vez. Bem, ok. E a vida é isto. Estás constantemente a resolver novos problemas, a encontrar novas questões. E é bom tu teres-te apercebido disso já no primeiro ano, porque assim tens 2 anos da licenciatura para experimentares ao máximo. Para te pôres à prova. E o NECOM coloca-me à prova. Exatamente. É isso que é bom ouvir. Olha, bem, tenho um bocado de pena de acabar esta conversa, mas pronto, o tempo não estica. Queria agradecer-te, Leiria, por te juntares a nós. E acho que esta conversa foi muito especial e foi obrigado, muito curiosa. Chamaram um dinossauro para vir aqui. Sabe bem? Vir aqui falar convosco e conhecer também novas caras, novas vozes. Exato. É bom, é muito bom. Está bem entregue. Olha, ótimo. Nós folgamos muito a ouvir isso. E pronto, e a vocês que também estão em casa, nós agradecemos por acompanharem mais um CC de Perfil e nós voltamos no próximo episódio com uma convidada especial. E eu vou deixar aqui uma pista. Esta convidada tem alguma relação com a conversa que nós tivemos agora. Que daqui a umas semaninhas já vamos juntar aqui as peças. De resto, não se esqueçam de seguir o NECOM nas redes sociais e também de acompanhar todo o nosso trabalho, ouvir os outros podcasts, o Caos na Esplanada e o CC Cultural. E fiquem bem e até uma próxima. Beijinhos. Beijinhos. Beijos.